Bom dia, curso. Nós estamos agora na apostila 3, módulo 7, página 1. Vou começar com vocês a compreensão de vocábulos e expressões mediante análise do contexto, tá? Então, a gente vai analisar o contexto para entender um vocábulo, uma expressão ou uma palavra. Então, olha aí, o primeiro é como se fosse uma palavra retirada do dicionário. Smooped é a palavra, em que eles misturam o adjetivo smart mais stupid. Smart é esperto, inteligente. Stupid é estúpido, burro. Então, smooped é uma mistura entre inteligência e burrice. Smoopidity defines the mental state wherein we acknowledge that we've never been smarter as individuals, and yet, somehow, we've never felt stupider. Então, essa palavra, smoopidity, define um estado mental em que a gente entende, compreende que we've never been smarter, nunca fomos mais espertos como indivíduos, e ainda, de alguma maneira, we've never felt stupid, nunca nos sentimos tão estúpidos. One possible explanation for smoopidity is that people are generally far more aware than they ever were of all the information they don't know. É aquela história mais ou menos assim, quanto mais eu leio, quanto mais eu estudo sobre um assunto, mais eu sei que nada eu sei. Né? Adolescentes, bem mais novos que vocês, tendem a achar que sabe tudo, né? E conforme vai crescendo, chega no terceiro, chega no colégio, no curso, como vocês falam, realmente a vida é diferente, eu não sei de nada, o mundo inteiro, né? Tudo muito, a gente não sabe de nada. E na minha idade, na idade dos pais de vocês, então, só mais incertezas, né? The Age of Earthquakes begins 3:15, Douglas Copeland, Hanks, Orbitz and Schudenbasser, tá? Então, aqui é só uma nota aí de rodapé. Um livro intitulado The Age of Earthquakes, A Guide to the Extreme Present, lançado em março de 2015, ajuda a definir a relação entre as pessoas e o mundo online, oferecendo novas palavras para compor o vocabulário da língua inglesa. Então, eu volto naquela informação de que os americanos, principalmente, juntam duas palavrinhas que já existem para formar novos significados. É assim que eles fazem da língua deles uma língua econômica, sempre com palavras ou radicais já existentes na língua, na estrutura, eles vão mesclando e fazendo isso. 8, 9, 10 novas por dia. Agora, ainda com a onda de internet tão né, mais presente, deve ser muito mais que isso, deve ser mais de 10 palavras novas por dia. Todo mundo entende. Com base na definição de uma dessas palavras apresentada no texto anterior, o vocábulo smooped remete a quê? Vou ler com vocês as alternativas. Estou aquecendo aqui, tá? Letra A. A incapacidade das pessoas de agirem na internet conforme sua real idade mental. É isso que fala? Uma infantilidade sem precedentes? Não acho que é isso que fala que é smooped, Letra B, a percepção de que as pessoas são bem menos inteligentes do que imaginam e muito mais estúpidas do que elas julgam ser. Contrário, né? Elas não se... Peraí. A percepção de que as pessoas são bem menos inteligentes... Vamos ver a pergunta. Com base na definição... O vocábulo smooped remete à percepção. As pessoas têm essa percepção. Vamos prender na percepção aí, porque o resto aparentemente está ok. Letra C, a constatação de que as pessoas nunca tiveram antes tanta consciência como elas têm hoje, de tudo aquilo que elas desconhecem. Letra D, a possibilidade de as pessoas serem inteligentes quando a situação exige ou aparentemente estúpidas em determinadas situações. Não, isso aqui está falando mais de oportunismo, não é o caso.
A insatisfação generalizada das pessoas em relação ao nível de conhecimento exigido atualmente pelo mercado de trabalho, não fala nada disso. Então, entre B e C, qual é a certa, qual é a errada e por quê? Eu eliminaria a B porque dessa parte de percepção, elas não têm a percepção. Tá. Tipo, elas não sabem que. Como que eu posso dizer? Tipo, elas não têm a noção, sabe? Então, por Sim. isso eu colocaria C. Olha na onde tem a definição, em que fala exatamente o que está escrito na letra B. O que está escrito na letra B é a definição lá de Smoot. Mas olha o que fala depois. One possible explanation for Smoot, uma possível explicação para isso, é que as pessoas geralmente estão far more aware than they ever were of all the information they don't know. Aí aqui sim é que traz a resposta. As pessoas estão muito mais ligadas do que nunca. Peraí. People are generally far more aware than they ever were of all the information they don't know. Então, agora as pessoas estão muito mais conscientes das informações que elas não sabem. Então, aqui é que traz a constatação de que nunca tiveram tanta consciência como elas têm hoje de tudo aquilo que elas desconhecem. A letra B e a letra C, elas estão corretas. Na letra B, eu acho que o que está pegando é a percepção. Vocês percebem isso? Vocês conseguem entender isso? Porque a definição de Smoot defines the mental state em que we acknowledge that we've never been smarter as individuals. A gente nunca foi mais esperto como indivíduos. E ainda, somehow, we've never felt stupid. Então, como se a gente soubesse que a gente nunca foi tão mais inteligente do que somos agora, mas ainda assim, a gente se sente mais estúpido. Como isso? Com a percepção de que hoje a gente sabe muito menos. Vocês conseguem entender isso? É porque tem muita negativa. Quando a frase tem... É igual aquela questão de vestibular, que é tão simples, mas ela fala assinale a alternativa que não quer dizer o texto. Aí já embaralha a cabeça de vocês. E aqui tem muita negativa. Então, talvez por isso vocês fiquem na dúvida. Eu quero saber, vocês entendem que a letra C retrata exatamente o segundo parágrafo ali do que é Smoot? Sim ou não? Bom dia, Gi. Estamos na página 1 do módulo 7, apostila 3. Vocês concordam? Alguém ainda está preso à letra B? Ou vocês concordam que a letra C é a correta porque diz exatamente isso? A definição de Smoot. Dê um feedback no chat para te saber que eu posso seguir. Ou quem está sem apostila, não está conseguindo, fala sem apostila. Pelo menos eu tenho... Qual que é a alternativa? Você acha que é a B ou a C? Ai, não sei, eu tô em dúvida. Porque é o seguinte, a letra B, a percepção de que as pessoas são bem menos inteligentes do que imaginavam. Não, elas são mais... Aqui também tem a negativa do menos. Tem mais uma pegadinha aqui. As pessoas, no primeiro parágrafo lá, onde fala sobre o que é Smoot, aqui fala assim, ó, a gente nunca teve tanta certeza de que a gente hoje é tão mais inteligente do que era antes, e mesmo assim, que a gente não sabe nada. Isso é o que fala aqui. Aí depois aqui fala assim, ó, uma possível explicação para isso é que as pessoas estão muito mais conscientes do que nunca de toda a informação que elas não têm, que elas não sabem. Então, na verdade, a letra B também é a palavra menos aqui, porque ele nega duas vezes lá em cima, né? Então, aqui há a percepção de que as pessoas são bem menos inteligentes. Não, eles têm... No primeiro parágrafo, fala que as pessoas têm a percepção de que eles são mais inteligentes e de que sabem menos, certo?
Então, a letra B também está errada por isso. A letra C é o que fala exatamente no segundo parágrafo. A constatação de que as pessoas nunca tiveram antes tanta consciência como elas hoje têm de tudo aquilo que elas desconhecem. É exatamente a tradução da segunda parte da definição, beleza? Beleza. Ok. Então, vamos fazer o número 2. Tem aí um tanque de guerra, uns soldados, parece que tem uns protestantes, fumaça. Então, a linguagem não verbal já diz bastante. E aí está escrito assim, ó. A revolta nas ruas de Baltimore, exigindo justiça para Freddie Gray, o jovem afro-americano assassinado pela polícia, lembrou as imagens de Ferguson meses atrás. Conforme a tirinha anterior, a expressão can't afford to lose remete. Então, aqui está assim, ó. Os soldados falando. We lost Iraq and Afghanistan. A gente perdeu Iraque, Afeganistão. We can't afford to lose Ferguson and Baltimore. A gente can afford tem dois sentidos. Pode ser financeiro. Então, você fala assim, eu tô saindo para comprar um carro. Você vai comprar um Porsche? No, I can't afford a Porsche. Eu não dou conta, eu não consigo comprar. Ou quando não consegue bancar uma situação, entendeu? Então, aqui, por exemplo, we can't afford to lose, a gente não pode, a gente não consegue passar por mais essa perda, entendeu? To lose Ferguson and Baltimore. Então, vamos ver o que vocês acham. Conforme a tirinha anterior, a expressão can't afford to lose remete a quê? Qual alternativa vocês acham que é correta? Podem ou falar ou colocar no chat. A B, então, né? Porque tá falando que não, eles perderam, né, o Iraque e Afeganistão, então já iria entrar na parte da política externa. E eles falando também que eles não poderiam perder Baltimore, seria em relação à política, à questão interna, né? Isso mesmo. Então, a incompetência do governo americano, que não consegue lidar tanto com os assuntos da política externa, quanto questões internas. Sim, porque Baltimore é Estados Unidos. Essa estava mais fácil, né? Então, vamos ver a 3. Todas são verbais e não verbais, como vocês podem ver aí nesse capítulo, né? Então, aqui, gente, olha só, tem Nepal aí no chão, em que sofreu um terremoto, e aí tem as palavras que vêm junto, humble, disease, homeless, hunger, chaos. Todas as palavras em que seguem depois de um terremoto. Então, tem doença, tem fome, tem gente sem teto, enfim. Aí tem uma pessoa lá no meio da letra A, olha, sobrevivente, duas pessoas agarradas uma na outra. Here comes the aftershock. Shock é quando a terra se abre, quando tem o choque, né? Ou um choque que bate, ou um choque do tremor. Aftershock, se você procurar no dicionário a palavra aftershock, são as causas pós estrago ambiental, tá? Mais ou menos, nesse contexto. Então, o Nepal foi atingido no dia 25 de abril por um terremoto de magnitude 7,8, o mais devastador no montanhoso país asiático em 81 anos. Com base no cartoon anterior, é possível inferir que o vocábulo aftershocks remete principalmente a quê? Se vocês não tivessem essa foto, talvez vocês iriam na alternativa A, se não tivesse essa língua não verbal, né, da foto e tal, que até tem umas palavras no meio, mas vocês usariam o aftershock como, opa, de novo, né? Mas como tem essa linguagem não verbal aí do contexto,
A lei disse B, aos diversos e graves problemas de natureza social provocados pelo impacto do tremor da Terra sobre o Nepal. Exatamente. Então, aftershock são as consequências depois do impacto da Terra, do tremor. Certo? Vamos ver se tem alguma outra que vocês poderiam confundir aqui. Não, não. Ok? Luana, Yes. aftershock também não poderia ser onda de choque? Onda de choque, só onda de choque não, porque after é depois. Aftershock é o que vem depois do choque. Então, literal é consequência. A consequência que vem depois, tá? Aftershock. Tá bom? Onda de choque seria wave of shock, né? Alguma coisa assim. Uhum. Não, beleza. A4. I don't like to face problems head on. Tem aí um phrasal verb, head on. Só head é cabeça. On é superfície. Como vocês poderiam traduzir essa frase? I don't like to face problems head on. Eu não gosto de demonstrar os problemas, né, porque seriam problemas que ele teria na cabeça, né? Assim, que ele estaria pensando. To face, Yasser, é um verbo muito amplo. Ele está aqui como um verbo, porque face é rosto. To face, o que você faz com o rosto numa situação, num problema? Você Tá de cara, olha. encara. Então é assim, ó, eu não gosto de encarar os meus problemas head on. Como vocês traduziriam head on? De cabeça erguida? Yes, de cabeça erguida, na cabeça, né? Reta, head on, de cabeça erguida. I think the best way to solve problems is to avoid them. Como que ele pensa que é a melhor maneira de solucionar os problemas? Evitando-os. To avoid é evitar. This is a distinctive philosophy of mine. Essa é uma filosofia distinta minha. Claro, super distinta. No problem is so big or so complicated that it can't be run away from. A gente geralmente usa ao contrário, né? Não tem problema que eu não vença, que seja maior que eu. E aqui ele fala, no problem is so big or so complicated, não existe problema tão grande ou tão complicado que eu não consiga correr dele. Então ele faz tudo ao contrário. Com base na leitura da tirinha, a expressão head on implica que Linus o quê? Muito fácil. A letra A. Letra A. Admite que não gosta de encarar os problemas de frente, preferindo assim evitá-los. Vocês conseguiriam fazer essa sem eu ter traduzido? Eu acho que depois, né, eu ia ter que bater um pouco a cabeça, porque aí percou essa tradução que eu fiz no começo. Mas depois, ao vendo o resto, aí eu ia ver que tinha alguma coisa errada na tradução. Porque aí, o último quadrinho meio que contradiz todas as outras alternativas. Então, vocês teriam que ir naturalmente nessa, né? Sim. 4A. E a última? Pode ser considerado pós-choque também. Sim, Gi, pós-choque também. Pode sim. 5. On the count of 3. Então, quando eu disser 3, go for the donut. Então, go for é uma expressão de ataca, tá? Vai, corre lá. Aí ele começa. 1, o Garfield já knock. 2, já tinha corrida. Aí o Garfield, cats can count. Os gatos não sabem contar mesmo, então por que eu vou te obedecer? De acordo com o Cartoon, o uso do verbo modal can nesse contexto. Vamos ver. Esse can, ele é habilidade ou possibilidade? Habilidade. Habilidade. Então vamos lá, qual que é a alternativa correta?
Eu acho que é a. A justificativa de Garfield para explicar o motivo de não ter esperado seu dono terminar a contagem. Sim, ele justificou que ele não tem essa habilidade de contar. Então, ele... A B, a insatisfação de Garfield com as poucas opções oferecidas? Não. A irritação de Garfield com as brincadeiras infantis? Não. A insubordinação de Garfield, que se recusa a obedecer qualquer comando transmitido por seu dono? Poderia ser insubordinação de Garfield, mas aonde está escrito que ele se recusa a obedecer qualquer comando? Né? A gente tem que tomar cuidado com a D. E aí, a impaciência de Garfield, que esperou o dia inteiro por uma guloseima prometida a ele pelo seu bom comportamento. Não dá para saber disso. Olha esse did you know que tem aí na notinha. There are only 4 words which end in those. Harzonos, horrendos, stupendos and tremendos. Toma curiosidade. Bom, então eu vou deixar vocês fazerem aqui. Eu vou parar a gravação, mas não saiam, que a gente vai fazer os propostos, tá bom? Individualmente. Hold on. Só para não ficar muito comprido depois.